Oi pessoal, tudo bem com vocês? Semana passada eu prometi que eu ia falar para vocês sobre personalidades múltiplas, subpersonalidades e sobre obsessão. Mas para que eu possa falar sobre isso, eu preciso primeiro falar para vocês rapidinho sobre o homem e o seu agregado humano, sobre as nossas divisões dos nossos corpos. Então vamos começar, vou tentar falar isso de uma forma bem simples para que todos compreendam, com a minha forma de falar, o meu entendimento, e espero que fique claro, para que depois a gente possa entrar nesse outro assunto. Começando então falando de apometria. Bom, então é importante que vocês compreendam o homem e os seus componentes, o seu agregado espiritual. Nós somos divididos em 7 corpos, 7 partes que se interpenetram, uma interpenetra a outra, porém cada uma tem as suas especificidades, tem o seu modo de agir, o seu tamanho, o seu formato, atua em dimensões distintas e diferentes, mas uma depende da outra. Assim é o homem como é hoje, os encarnados deste planeta Terra. Nós temos essa estrutura, que são esses 7 corpos aqui que eu vou apresentar para vocês e tentar falar um pouquinho de cada um. É o corpo físico, corpo duplo etérico, corpo astral, mental inferior, mental superior, búdico e átmico. É importante que vocês saibam que o corpo duplo etérico e o corpo físico, eles são mutáveis. A cada encarnação que nós temos, cada vinda, cada existência que nós temos, eles se modificam. Suas estruturas, a aparência, a forma, o tipo físico, o sexo, tudo vai se transformando a cada encarnação de acordo com a necessidade que aquela pessoa tem de experienciar situações diversas. Os outros corpos permanecem sempre da mesma forma e trazem consigo informações guardadas de todas as nossas vivências. Então eu vou começar falando para vocês sobre cada um deles. O primeiro que eu quero falar é sobre o corpo físico, esse aqui. O corpo físico, gente, é isso que a gente tem aqui hoje. Esse corpo que anda, que sente, que fala, que dorme, que interage com as outras pessoas. É o corpo que, vamos dizer assim, está vivo e que a gente pode ver. O nosso corpo físico hoje, ele é uma energia condensada e rearranjada, reajustada, para que fosse compatível com o nosso planeta Terra, para que fosse compatível com as condições que esse planeta Terra, que é compatível com a nossa vibração e a nossa evolução espiritual, para que nós pudéssemos viver aqui e para que o nosso espírito puro pudesse interagir na matéria. Então tudo foi organizado de forma que nós tivéssemos esse corpo físico como ele é hoje. O nosso corpo físico é o meio em que o nosso espírito consegue se manifestar no planeta em que nós estamos. As nossas estruturas, os nossos órgãos, a nossa forma, tudo isso é compatível com o planeta que nós vivemos. O segundo que eu quero falar para vocês é o corpo duplo etérico. Ele tem esse nome, duplo etérico, porque ele é exatamente uma duplicata do corpo físico que nós temos. Exatamente igual, porém sem esse condensado energético, sem essa matéria condensada. O corpo duplo etérico é feito de uma matéria quintessenciada, da quinta essência, uma matéria sutil e que serve como o mantedor da nossa energia, do nosso corpo físico. O nosso corpo duplo etérico, ele recebe energia do corpo espiritual, do corpo átmico, que essa energia é muito grande, muito poderosa, e nós não teríamos condições de receber a energia produzida aqui diretamente no corpo físico, porque esse corpo se desintegraria pelo tamanho e pela potência da energia que o nosso espírito puro produz. Então essa energia vai se depurando, vai
vai diminuindo a cada corpo até que chegue no duplo etérico e essa energia é distribuída para o corpo físico. O corpo duplo etérico não tem consciência, ele serve apenas como esse intermediário das energias vindas dos outros corpos e essa energia é distribuída para o nosso corpo físico através dos nossos chakras. Nós temos chakras que são centros de força pelo nosso corpo inteiro e são eles que distribuem de forma equilibrada essa energia que é a energia nossa vital. É no corpo duplo etérico que nós produzimos o nosso ectoplasma. Ectoplasma é uma substância tão desejada e tão preciosa para o plano espiritual, porque só nós temos ectoplasma, os encarnados. Porque como o ectoplasma é produzido neste corpo e este corpo, somente esses dois corpos são dos encarnados, quando nós morremos, esse corpo é enterrado e esse aqui se desintegra em média de umas 72 horas após a nossa morte. Então, este corpo vai embora. Então, somente os encarnados produzem ectoplasma, porque ele é produzido neste corpo. Os desencarnados só têm daqui para cima. Então, eles não têm essa energia vital. E é com ela que as coisas acontecem, que as coisas são realizadas no plano astral, no plano espiritual. Do lado de lá, quando se tem essa energia que nós doamos por livre e espontânea vontade ou não, as coisas se aceleram, os processos, os trabalhos. Então, tanto o plano da luz, tanto os espíritos de luz, trabalhadores para a luz, necessitam dessa energia que esse corpo produz, quanto os trabalhadores e os servidores da não-luz, vamos dizer assim. Os espíritos que servem outra proposta. Então, para ambos, essa energia é muito importante. Por isso que os espíritos de luz, eles são muito mais elevados do que nós, muito mais evoluídos, muito mais inteligentes, eles têm muito mais conhecimento do que nós, mas eles não têm essa coisinha aqui, que é esse corpo, que é essa produção de energia vital. E é por isso que eles precisam trabalhar em parceria conosco. Eles nos ajudam, eles nos auxiliam, nos protegem, eles nos ensinam e nós doamos a eles essa energia que eles não têm. Então é uma parceria, porque o plano espiritual sendo tão mais poderoso, algumas pessoas perguntam por que eles precisam de mim, de um médium, de um grupo, de uma casa, de uma igreja para realizar os trabalhos que eles realizam na Terra. Porque eles não têm essa energia que nós produzimos no nosso corpo duplo etérico. Então é um corpo extremamente importante, porque ele mantém a nossa vida, o nosso equilíbrio, distribui as nossas energias, produz essa energia vital também. E ele é um corpo que ele segura os nossos processos de adoecimento, ele segura as energias nocivas a nós o máximo que ele pode. Por isso é importante que a gente compreenda que quando a gente fica doente no corpo físico, essa doença já começou lá nesse corpo duplo etérico há muito tempo. Essa doença já está instalada nos nossos corpos mais sutis há muito mais tempo do que ela se apresenta no nosso corpo físico. E é aí que a apometria entra atuando. Ela vai buscar a causa onde tudo começou, que a gente não sabe onde é, que a gente não viu, que a gente não sente, e não ficar tratando a causa, os sintomas que aparecem no nosso corpo físico, como a medicina convencional faz hoje. A medicina convencional, ela trata os sintomas. A apometria busca tratar a causa do problema. E eliminando a causa, os sintomas vão sumindo conforme o tempo. Bom, o próximo corpo que eu quero falar para vocês é o corpo astral. O corpo astral é aquele corpo que as pessoas treinam para fazer viagens astrais, é aquele corpo que quando em sono ele se desdobra do nosso corpo físico e a gente se vê fora do corpo. É um corpo que vibra na dimensão astral, como o próprio nome dele diz. É um corpo pelo qual a gente consegue interagir com esse plano. E o que é mais importante desse corpo? Ele é o corpo das emoções. E o que a gente mais precisa tratar hoje? Quais são as maiores causas dos nossos problemas hoje? São as emoções.
Então é neste corpo principalmente que nós trabalhamos na apometria. Trabalhamos os outros também, mas este corpo é o que a gente mais encontra energias, às vezes estagnadas ou energias que não foram bem trabalhadas e elaboradas e que precisam ser aprimoradas. Então o corpo astral ele armazena todas as energias, todas as emoções que nós já tivemos, sejam elas boas ou ruins. Ele guarda todas elas. Então todos os nossos problemas emocionais devem ser tratados neste corpo astral. Não adianta a gente querer tratar um problema emocional com a nossa racionalidade, porque a racionalidade está no próximo corpo que eu vou falar para vocês, que é o corpo mental inferior. Este corpo é o responsável pela nossa razão, pelo nosso raciocínio e ele responde aos nossos 5 sentidos. O corpo mental inferior é o nosso primeiro grande banco de dados. Ele é como se fosse um arquiteto da nossa missão de vida. Ele elabora, ele organiza, mas ele responde sempre de forma racional, lógica, com a inteligência e respondendo sempre aos nossos 5 sentidos. Depois, o próximo corpo que vem é o mental superior, este daqui. Este corpo é o corpo responsável pela nossa missão de vida. É nesse corpo que todo aquele planejamento, que tudo aquilo que nós viemos com a proposta encarnatória que nós temos, está armazenado nesse corpo. Esse corpo tem todas as respostas, todos os caminhos, todas as informações inerentes à nossa vivência de hoje estão armazenadas nele. É o nosso segundo grande banco de dados. Se nós conseguíssemos acessar esse corpo, em cada dilema da nossa vida, cada frustração, cada dúvida, cada insegurança, se nós conseguíssemos acessá-lo, nós teríamos a resposta para tudo. O grande problema é que abaixo dele existem outros 4 corpos. Esses 4 corpos fazem parte do nosso quaternário inferior e são os corpos que nós mais trabalhamos pela apometria. Os outros 3 corpos, o mental superior, o búdico e o átmico, já são os corpos que fazem parte da tríade superior. E são corpos, bem dizer, que não precisam ser tão trabalhados assim, que já são muito perfeitos. Eles até podem ser alvo de assédio e de implantes de aparelhos, mas são corpos que têm suas informações e sua estrutura, energias que já estão mais elevadas e mais sutis. Bom, esse corpo aqui, mental superior, como eu falei, é o responsável pela nossa missão de vida e nele estão armazenados tudo o que nós precisamos saber para essa existência. O próximo corpo é o corpo búdico, este aqui que vocês estão vendo. O corpo búdico, ele é extremamente sutil, uma energia extremamente sutil mesmo. E ele é na apometria é importante que a gente compreenda que não existe tempo e espaço. Essa noção de tempo e espaço que nós temos hoje faz parte da nossa limitação física, faz parte da limitação da nossa realidade física, porque a gente entende o tempo como sendo linear, passado, presente e futuro. Mas em outras dimensões mais elevadas, o tempo já não é mais assim. O tempo é de forma diferente. Não existe passado, presente e futuro. Tudo acontece ao mesmo tempo. O tempo e o espaço não existem. E esse corpo já consegue compreender isso dessa forma. Ele já é assim, ele já vive nessa realidade. A física quântica tenta explicar isso, mas como eu falei, para nós é muito difícil compreender porque temos limitações de um corpo físico que não tem ainda a capacidade de captar essas informações e de traduzi-las de forma que fique fácil da gente entender. Então esse corpo búdico aqui, além dele ser atemporal e muito sutil, ele é a sede de todas as experiências, de todas as informações, de todas as sensações que nós já tivemos em todas as nossas existências. A gente não sabe ao certo quantas existências cada encarnado tem aqui
nós que estamos hoje no planeta Terra. Mas foram muitas já, muitas existências que nós tivemos. E ele guarda tudo ali, é o nosso grande almoxarifado. Ele guarda todas as informações nos mínimos detalhes de todas as vivências que nós já tivemos. E depois, por fim, vem o corpo átmico, que é o nosso corpo espiritual. É o nosso espírito puro em essência. É a centelha divina dentro de nós. É o que nós temos de mais puro, de mais sábio, é o nosso ponto de luz. Porém, este nosso ponto de luz, ele vai se subdividindo em 7 corpos, porque ainda estamos em processo de evolução, estamos em busca dessa caminhada. Então, para que ele evolua e chegue aonde deve chegar, é preciso que nós consigamos ir evoluindo estes outros corpos, melhorando estes outros corpos, fazendo com que eles aprendam e cresçam, para que eles possam ir aos poucos se integrando a este corpo, para que tudo isso retorne a isso. É assim que funciona o nosso processo de evolução. Em planetas mais evoluídos, a gente já sabe que os seres desses planetas já não têm mais esses corpos aqui, ou quando os têm, são feitos de matéria muito mais sutil e com muito menos limitações do que as que nós temos hoje. Em contrapartida, em planetas mais evoluídos, isso aqui já tem muito mais limitação do que nós temos. Então, o nosso intuito e o intuito da nossa evolução é ir sutilizando essas energias, energia condensada, fazendo com que ela vá ficando sutil e que esses corpos, que são os corpos que nós trabalhamos, possam ir melhorando, aprendendo, reconhecendo os registros que tem, lidando com os registros ruins que ficaram e engrandecendo os bons registros para que um dia a gente retorne nessa perfeição, para que tudo se agregue nessa perfeição. Então é dessa forma que funciona a nossa divisão do nosso agregado humano. Bom, agora eu vou tentar contar para vocês de uma forma, uma história, para que vocês entendam no próximo vídeo como se dá os processos obsessivos. O que acontece com a nossa vida, com tudo que nos rodeia? Bom, temos esse espírito aqui que é puro e que é perfeito, né? Essa nossa centelha divina. Temos esse grande banco de dados aqui que guarda todas as informações de todas as nossas existências. Porém, nós tivemos existências que foram muito positivas, com certeza, que foram vidas, vamos dizer assim, muito proveitosas e satisfatórias à nossa proposta evolutiva. E tivemos muitas existências que, em contrapartida a isso, deixaram muitas marcas e muitas situações com as quais nós não soubemos lidar e que deixaram marcas profundas nos nossos corpos espirituais. Então, o que acontece? Eu vou tentar colocar isso de uma forma bem lúdica para que vocês consigam compreender. Eu vou tratar as nossas experiências e as nossas energias e os nossos problemas como continhas, como dívidas, tá? Para que fique fácil de todos compreenderem. Acontece que, bom, eu preciso continuar reencarnando porque o meu espírito ainda não está evoluído, eu ainda tenho tudo isso aqui para acertar, muitas contas para acertar ainda. E aí eles combinam assim, bom, a Karen vai reencarnar de novo, tá? A Karen vai descer e vai arrasar. Tudo bem. Então, já que a Karen vai descer de novo, esse banco de dados nosso aqui, ele pega todas as informações, ele põe lá na ponta do lápis e fala, bom, Karen, você tá cheia de conta, todas essas contas aqui. Mas nessa que você vai agora, você vai resolver essa, e ele vai listando tudo que eu vou poder resolver nessa encarnação que eu vou ter oportunidade de resolver tudo isso. Então ele pega as situações, as experiências, as energias que estão mais densas em mim
e puxa essas energias para fora do nosso banco de dados, para fora do nosso almoxarifado e manda para esse corpo aqui, o mental superior, que é o corpo que vai cuidar da minha missão, do planejamento da minha vida. É o corpo que sabe de tudo que eu vou precisar fazer, acontecer e etc. Então esse corpo aqui, o mental superior, ele tem todas as informações dessa minha existência, dessa minha vida de hoje. Bom, o que ele faz? Ele aos poucos, ele planeja tudo, ele traça toda uma meta para a minha existência inteirinha. Então ele faz um cronograma e ele fala, aos tantos anos ela vai resolver isso, tantos anos ela vai resolver aquilo. Quando esse fulano entrar na vida dela, essa situação será resolvida entre os dois. Quando ela chegar em tal idade, ela vai resolver um problema que ela teve em tal momento. E por aí vai, ele traça o meu cronograma para a minha vida inteirinha, que é esse aqui. Na verdade, ele guarda essas informações e ele aos poucos vai mandando para esse aqui, que é o nosso grande arquiteto. Esse arquiteto aqui fala, bom, tá, tudo bem, tem tudo isso aqui para resolver, então em tal momento eu faço isso, em tal momento eu faço aquilo, assim como eu falei para vocês. E aí, ele vai mandando essas informações para esses corpos, né? O corpo da emoção, o corpo da inteligência, o duplo etérico, até que chegue no corpo físico. O grande problema é que quando essas continhas vão chegando, sabe aquelas pessoas que a gente sempre conhece uma pessoa assim, né? A pessoa tem uma continha para pagar, Fala assim, nossa, isso aqui é mixaria, eu pago depois, eu vou usar o dinheiro para fazer outra coisa agora. a pessoa tem dinheiro, a pessoa tem tempo para ir lá na loja pagar a conta, mas ela fala, não, isso aqui é mixaria, é pouquinho, e eu tô precisando comprar uma outra coisa, eu vou comprar outra coisa, e guarda a dívida lá, guarda a continha lá no fundo da gaveta. Aí quando chega outra continha, porque as contas, gente, os problemas, as energias não param de chegar nunca. Por que elas nunca param de chegar? Porque a gente veio nesse plano, não foi para perder tempo. Como eu falei para vocês, tudo é perfeito e tudo é traçado milimetricamente na nossa vida. Em cada momento a gente tem que usar e aproveitar a nossa existência para resolver o máximo de contas possível. E não para ficar aqui, sabe, sei lá, no sofá, assistindo TV, perdendo tempo. A gente pode ter esses momentos, é claro, mas a gente não deve perder oportunidades de quitar as nossas dívidas. Então tudo é traçado de forma que os problemas nunca param de chegar. Não é assim com todo mundo? A gente sabe, todo mundo em algum momento sempre está passando por um problema, por uma dificuldade. Por quê? Porque são oportunidades de crescermos, de irmos retornando para esse espírito puro que temos. Mas aí os problemas chegam e a pessoa já está enchendo a gaveta, porque ela nunca resolve, ela vai colocando lá, não, essa aqui também não vou pagar, e guarda também. Quando ela vê, a gaveta dela está entupida, que não cabe mais nada, não cabe guardar mais nada, e ela fala, e agora? O que é que eu faço? Agora eu vou ter que resolver. Porque essas energias que vão ficando guardadas, que vão sendo estagnadas nessa gaveta, elas vão se somatizando no corpo. E uma hora elas acabam aparecendo ou como doença, ou como distúrbio psicológico, como relações abusivas, como relações ruins, família, enfim. Problemas de toda a ordem que as pessoas sofrem hoje, é porque no momento que o problema surge na nossa vida, ao invés da gente encarar, a gente opta por deixar ele para lá. A gente acha que virar a cara e esquecer que o problema existe vai fazer com que ele desapareça. E não vai. A gente tem que encarar, a gente tem que resolver, a gente tem que meter a cara e fazer acontecer. Por mais que seja doloroso, às vezes resolver um problema, aprender com alguma situação, aprender que alguma pessoa tem algo para te ensinar na sua vida, às vezes isso é um processo doloroso. Mas se tiver que ser doloroso, que seja. Mas a gente não pode deixar acumular esse tipo de energia, porque é assim que a gente fica doente, é assim que a gente se enrola, é assim que vira um bolo de neve a vida da gente. Então,
Se nós resolvêssemos os nossos problemas ou encarássemos enquanto eles chegam, enquanto a conta está pequenininha, a gente levaria uma vida muito mais leve, mas a gente vai deixando que tudo se acumule. E aí é onde começa todos os processos obsessivos que a gente costuma dizer. Então no próximo vídeo eu vou falar sobre isso com vocês, vou abordar esse tipo de obsessão, mas o que eu gostaria muito que vocês compreendessem é como essas energias chegam para nós, como esse banco de dados funciona, emanando essas energias que estão previstas na nossa proposta encarnatória, e como que essas energias vão sendo trabalhadas eu vou falar depois. Mas é muito importante que vocês compreendam o conceito de tempo e espaço, que a gente hoje entende como linear, passado, presente e futuro, e não é bem assim, e que a gente compreenda que os processos obsessivos, na verdade, vêm de um grande registro, de um grande banco de dados que nós temos, que vai enviando essas informações para que a gente possa ir resolvendo ao longo da nossa jornada. Bom, pessoal, então é isso. Se você gostou do nosso vídeo, não esquece de clicar em curtir. Se você acha que esse vídeo pode contribuir de alguma forma para alguma pessoa, ajudá-la a entender o seu caminho ou a ferramenta apometria, não esquece de compartilhar e de espalhar essa semente para o máximo de pessoas possível. Não esquece de se inscrever no nosso canal para que toda semana você receba o nosso conteúdo e a gente vai conversando e trocando ideias sobre apometria e entendendo melhor essa ferramenta. Isso ajuda muito a gente a estimular e a produzir cada vez mais materiais e também para que você receba esses materiais sempre que a gente produzir. Muito obrigada, um beijo a todos, até a próxima. Melhor, sim.